pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Sheila, da disciplina de Biologia, e esse é o nosso primeiro vídeo do ano letivo de 2021 para as turmas de segundo ano. O nosso tema de hoje é classificação, nomenclatura e organização dos seres vivos. Como eu falei anteriormente, nós vamos ver a classificação dos seres vivos. Mas aí eu te pergunto, por que é importante classificar? Para que classificar? Vou dar um exemplo bem simples do dia a dia de todos nós. Vocês estão vendo a imagem aí de um supermercado. Coisa básica que a gente vai sempre que precisa de algo. Sempre que a gente vai no supermercado, a gente já encontra com facilidade o produto que a gente quer. É só ir na seção de onde aquele produto faz parte. Por exemplo, se eu estou precisando de um produto de limpeza, de um sabão, eu posso ir nas prateleiras onde todos os produtos de limpeza estão agrupados, né? Fica facinho de encontrar. Assim como se eu estiver precisando de um queijo ou de presunto, eu vou na parte dos frios e encontro. Agora, imaginem se esse mercantil tivesse todo misturado. Se nenhuma das prateleiras estivesse organizada da maneira convencional. Tudo tivesse misturado. Produto de limpeza, com produto de cheiro, com as carnes, com os frios e tudo mais. Tudo misturado. E se você tivesse que achar esse mesmo sabão em pó? Então imagina agora o tempo que você teria que ter para olhar de prateleira em prateleira, de corredor em corredor, até achar esse produto de limpeza, o sabão. Então tá aí a importância de classificar, de organizar. Quando está tudo classificado e tudo organizado, fica bem mais fácil a gente encontrar. E com seres vivos não é diferente. Então, a classificação dos seres vivos é importante, pois existem milhões de seres vivos, muitos deles ainda nem descobertos, e se eles não estivessem classificados, seria muito difícil de achá-los, quando fosse necessário fazer um estudo sobre eles, por exemplo. Então, por que classificar os seres vivos? A evolução contribuiu para o aparecimento de grande variedade de seres vivos. Então, como eu falei anteriormente, existe uma infinidade de seres vivos. Alguns já descobertos, outros ainda não. E esses seres vivos foram adquirindo diferentes características que os permitiam adaptarem-se a diversos habitats. A enorme diversidade dificulta o seu estudo. Então, quanto mais diversificados são esses seres vivos, mais difícil seria de estudá-los. O significado de classificar é distribuir em classes e nos respectivos grupos de acordo com um sistema ou um método de classificação. É assim que acontece com os seres vivos. Eles foram distribuídos em grupos, né, através de um método de classificação que a gente vai ver já já. Para facilitar o estudo dos seres vivos, eles foram agrupados ou separados, né, de acordo com alguns critérios. Taxonomia. A taxonomia é o conjunto dessas regras que foram utilizadas para classificar os seres vivos. Então, com ela, os biólogos, né, os estudiosos, criaram as categorias nas quais as espécies foram agrupadas. Então, se você observar na imagem, existe aí uma classificação, né, de maior diversidade entre os representantes, que são aí os reinos. Então, nós estamos divididos aí em 5 reinos, nós vamos estudar cada um deles ao longo do nosso ano letivo. E a maior semelhança. Então, aquele grupo que tem a maior semelhança entre os seus representantes está lá embaixo nessa pirâmide, que são as espécies. Então, nós somos classificados assim. Todos os seres vivos são classificados em espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Todos os seres vivos existentes, já conhecidos pelos seres humanos, são classificados nessa ordem, né, que são os táxons. Antes da gente chegar na classificação atual, a classificação que é utilizada hoje, alguns estudiosos passaram por algumas classificações diferentes. Então, as primeiras classificações de seres vivos foram da seguinte maneira. Primeiro, Aristóteles, pelo que se sabe, né, foi o primeiro a classificar os seres vivos. Ele dividiu os seres vivos em 2 grupos só, em animais e plantas, que teriam subgrupos organizados de acordo com o ambiente em que viviam, sendo caracterizados como aéreos, terrestres ou aquáticos. E aí essa classificação com o tempo foi ficando muito pequena,
pois era muito difícil classificar esse tanto de seres vivos em apenas 2 grupos, de animais e plantas. E aí, depois de Aristóteles, vários cientistas, né, foram fazendo novos sistemas de classificação, também baseados no que Aristóteles tinha feito. Mas em 1735, um médico e botânico chamado Linné, publicou um documento chamado Sistema da Natureza. Né? Nesse Sistema da Natureza, ele dividiu os elementos da natureza em minerais, plantas e animais. Além dessa divisão, ele propôs um sistema hierárquico para classificar o mundo natural. Os seres vivos seriam agrupados em categorias mais inclusivas. Em 1753, Linné produziu um novo trabalho, né, escrito, e nesse novo trabalho ele estabeleceu algumas regras, alguns padrões que posteriormente deram origem ao sistema de nomenclatura binominal. O que é essa nomenclatura binominal? É o nome científico, conhecido como nome científico. Todos os seres vivos têm um nome científico. Nós temos um nome comum, né, um nome popular, mas nós também temos um nome científico. Por exemplo, o nome comum, né, são os seres humanos. Já a nomenclatura binominal é conhecida, é chamado por Homo sapiens. Então, esse é o nome científico dos seres humanos. Para facilitar a comunicação científica, os biólogos adotaram, através de um acordo internacional, então o nome científico é utilizado em todas as partes do mundo, permitindo assim que cada ser vivo tivesse um único nome que pudesse ser chamado em todo o mundo. É como se fosse um nome e um sobrenome, sempre é composto por 2 nomes. A atribuição de nomes científicos às espécies deve respeitar um código que desempenha a mesma função que a gramática desempenha para a língua portuguesa, por exemplo. Então, qualquer taxonomista, qualquer estudioso que queira atribuir um novo nome deve seguir as regras desse Código Internacional de Nomenclatura Biológica. Então, qualquer ser vivo novo que for descoberto, o seu nome científico tem que seguir as mesmas regras. Devido às particularidades de alguns organismos, existem regras distintas para animais, plantas e bactérias. Quais são essas regras para escrever um nome científico? Vamos lá. Primeira, cada organismo é designado por 2 nomes, por isso é dito nomenclatura binominal. O primeiro nome sempre vai se referir ao gênero. A que gênero aquele ser vivo pertence. Então, o nome científico. O primeiro nome, que aí nesse exemplo é Felis, se refere ao gênero desse animal. Já o segundo nome, que aí no exemplo é Catus, refere-se à espécie ou epitélio específico, que é a mesma coisa. Então, não esqueça. Sempre no nome científico, o primeiro nome se refere ao gênero e o segundo nome se refere à espécie desse ser vivo. A nomenclatura é sempre em latim e deve estar sempre em destaque, ou em sublinhado ou em itálico, certo? Então, quando vocês virem o nome científico no texto, ele vai estar sempre em destaque, ou em sublinhado, ou o texto em itálico. E também sempre em latim, porque em latim, um dos motivos é que o latim é uma língua extinta já. Então, é uma língua que não vai sofrer mais nenhuma alteração. Como, por exemplo, a nossa língua portuguesa sofreu, né, um novo acordo ortográfico há um tempo atrás. No latim, isso não vai acontecer mais, que é uma língua extinta. Mas é a língua utilizada para se fazer a nomenclatura binominal. Outro ponto. A designação do gênero, então, o primeiro nome, que é o gênero, vai estar sempre com a primeira letra em maiúsculo. Sempre o primeiro nome científico, né, quando é uma nomenclatura binominal, ele vai vir com a primeira letra em maiúsculo, apenas a primeira letra. Já o segundo nome, que se refere à espécie, ele vai vir sempre em minúsculo, todo em minúsculo, do jeito que vocês estão observando na imagem. Então, aí nós temos o nome científico do conhecido popularmente por gato doméstico. Então, o nome científico do gato doméstico é Felis catus.
Felis, se referindo ao gênero, e Catus, se referindo à espécie. Então, essas são as regras para que seja escrito o nome científico ou nomenclatura binominal das espécies. A gente falou da classificação dos seres vivos, da sua nomenclatura, e agora vamos ver a organização, como os seres vivos se organizam. Como eu falei anteriormente, eles são divididos nesses táxons, né? Nessas classes, vamos dizer assim. Primeira delas é a espécie. A espécie, o que é uma espécie? Espécie é um grupo de indivíduos semelhantes entre si e que se reproduzem, gerando descendentes férteis. Já já nós vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre cada uma delas, né? Então, a espécie, logo após vem o gênero, a família, ordem, classe, filo e o reino. E aí, para você aprender essa sequência, nós temos aí uma diquinha. Aí nós temos a frase: raio forte caiu ontem, fazendo grande estrago. O R de raio se refere ao reino. O F de forte se refere ao filo. O C do caiu refere-se à classe. O O do ontem refere-se à ordem. O F do fazendo se refere à família. O G do grande se refere ao gênero. E o E de estrago se refere à espécie. Então, raio forte caiu ontem, fazendo grande estrago. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vamos ver agora um pouquinho mais do que é cada um desses táxons. Espécie, o que é uma espécie? É a unidade básica da classificação. É um grupo de organismos semelhantes entre si, capazes de cruzar, né, em condições naturais, natureza, e vão gerar descendentes férteis. Um grupo de espécies, né, as espécies, formam um gênero. Então, um grupo de espécies forma gêneros. O que é um gênero? Por exemplo, a jaguatirica e o gato do mato são animais de espécies diferentes, mas pertencem ao mesmo gênero, que é o gênero Leopardus. Certo? Então, se vocês observarem no nome científico, eles são espécies diferentes, mas são de gêneros iguais. A família. A família é um grupo de gêneros. Então, os gêneros mais aparentados, mais próximos, podem se agrupar formando uma família. Por exemplo, os felinos constituem uma família. A pantera tigris, que é a imagem aí acima, e o puma concolor, na imagem abaixo, são animais de espécies e gêneros diferentes, mas eles pertencem à mesma família, que é a família dos felinos, né? A família Felidae. A ordem. A ordem é um conjunto de famílias. Observe que sempre é um conjunto da classe anterior, né? Então, um conjunto de famílias mais próximas entre si formam, por sua vez, uma ordem. Então, assim como a onça pintada, outros animais pertencem à ordem dos carnívoros, né? Aí a gente tem o exemplo da onça pintada e tantos outros animais estão nessa mesma ordem, que é a ordem dos carnívoros, por exemplo. A classe, o conjunto de ordens mais próximas, formam entre si uma classe. Então, vocês observam aí a classe como exemplo, a classe dos mamíferos. Os animais da ordem carnívora, juntamente com outras ordens, são agrupados na mesma classe, que são a classe dos mamíferos. Eles vão estar em ordens diferentes, pois têm características diferentes, mas estão na mesma classe dos mamíferos, pois são animais que mamam. O filo são o conjunto de classes. Então, o conjunto de classes com características mais semelhantes formam um filo. Os animais da classe dos mamíferos, juntamente com animais de outras classes, juntos se agrupam, formando o filo Chordata, que é o filo que nós estamos também. E aí nós vamos estudar todos esses filos, certo? E por fim, a categoria taxonômica reino. Os filos podem ser agrupados com outros filos, formando, né, os reinos. E nós temos a classificação dos seres vivos em 5 reinos diferentes, que são o reino Monera, o reino Protista, o reino
funge o reino plantae, né, o reino das plantas, e dos animais. Então, classificação científica. Eu trouxe aí para vocês um exemplo da classificação científica da jaguatirica. Então, nessa tabela consta aí toda a sua classificação biológica. Vamos observar aí. Sua espécie, ela é da espécie Leopardus pardalis. O seu gênero, Leopardos. Lembrem-se que o gênero também está presente no nome científico, como vocês veem aí embaixo, onde tem espécie, né? A sua família, Felidae. A ordem que ela pertence é a ordem carnívora. A classe, Mamália. Filo, dos cordatas. E o reino, Animalia, né? O reino dos animais. Essa é a classificação biológica completa da jaguatirica, que é esse animal que vocês podem observar aí na imagem. Quando a gente falou sobre espécies, a gente falou que são indivíduos semelhantes entre si, capazes de cruzar, né, de maneira natural e gerar descendentes férteis. Mas nós vamos ver aí o caso de animais híbridos. Animais híbridos ou hibridação ocorre quando se tem o cruzamento de indivíduos de espécies diferentes. Um exemplo comum é o cruzamento do cavalo ou da égua, né, com o jumento ou a jumenta. Esse cruzamento gera um burro ou uma mula. Esses animais geralmente são estéreis. Acontece sim, casos deles conseguirem se reproduzir, mas geralmente o burro ou a mula, eles são estéreis, né? Eles não conseguem gerar descendentes. Vamos ver aí do lado, né, alguns exemplos de animais híbridos. Então, nós temos a mula, como eu já falei, que é o cruzamento de uma égua com um jumento, por exemplo. O zebralo, que é o resultado do cruzamento da zebra e do cavalo. Temos aí o ligre, que é o resultado do cruzamento entre o leão e a tigresa. O tambacu, cruzamento entre os peixes tambaqui e pacu-aranha, entre tantos outros que a gente pode encontrar aí, certo? E aí a gente vê alguns exemplos e eu trago para vocês agora uma curiosidade. Esse é um ligre chamado Hércules. Ele entrou para o livro dos recordes, pois ele tem 418 quilos e 3,3 metros de comprimento, né? Ele vive numa reserva lá na Califórnia do Sul, ou melhor, na Carolina do Sul, perdão, nos Estados Unidos. O tamanho e o peso desse animal, né, do Hércules, é muito acima do considerado normal para os felinos. Então, por esse motivo, ele entrou aí para o livro dos recordes.